Fala geração, tudo certo? Estamos aqui para um devocional comentando um pouco mais sobre o tema que nós abordamos no nosso sábado na Rede Jovem. Vamos comentar um pouco hoje sobre a questão de sermos atraídos pelos nossos desejos. E para isso a gente vai se prender um pouco, mas não somente a esse versículo, mas a essa passagem que temos em Tiago 1, do versículo 13 ao 15, onde diz o seguinte: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Com isso, nós podemos perceber duas coisas. Uma, a tentação que nós temos não é provida de Deus, mas sim de nós mesmos, do nosso mau desejo, daquilo que nós cobiçamos e desejamos dentro de nós. Pois Deus não pode ser tentado, então Ele não tenta. Isso é uma característica de Deus. E com isso nós percebemos que a provação é diferente da tentação. E esse é um ponto muito importante. Deus não nos tenta, mas sim quem nos tenta é o desejo que nós temos dentro de nós, que o diabo usa contra nós. E aí nós vamos então para um versículo, a passagem de Romanos 7, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nessa parte, Paulo está dizendo ao povo que habitava em Roma o seguinte: eu até posso desejar fazer o bem, eu posso querer fazer o bem, mas muitas vezes eu não consigo, porque pela minha carne eu não vou conseguir. Mas o mal que muitas vezes a gente não quer fazer, acabamos cometendo por conta do pecado que habita em nós. Mas ele não está dizendo o pecado que nós cometemos, mas sim um pecado no sentido de iniquidade. E com isso nós já entramos em uma questão: o que é a iniquidade? A iniquidade nada mais, nada menos é do que a natureza caída que nós temos dentro de nós antes de conhecermos a Cristo e antes de aceitar seguir a Ele, morrermos para o nosso velho eu e nascer com Cristo. A iniquidade é o que está dentro de nós, é a raiz do pecado. Não vamos aprofundar em questão do que é o pecado, do que é a iniquidade, mas para a gente conseguir compreender melhor o que nos atrai, nós temos que entender também o que nos faz ser atraído. E com isso nós entramos nessa questão da iniquidade. O que nos faz ser atraído é a nossa carne, é a cobiça que habita em nós, referida à nossa carne. E com isso nós entendemos que desde o princípio foi assim. Em Gênesis 3, versículo 6, nós vemos que Eva, ao observar a maçã, ela desejou, pois viu que ela era boa aos seus olhos. E desejou ter o conhecimento que a serpente falou. Então, esse foi o problema. O problema estava na cobiça que ela teve, o desejo que ela teve. Muitas vezes nós podemos ter esse desejo em fama, em dinheiro, ou até mesmo em aceitação, onde nós nos submetemos a fazer coisas para sermos aceitos por grupos ou por amigos. E com isso eu quero trazer um pouco mais sobre o entendimento do que é a cobiça, do que é esse desejo. No grego, a cobiça, pleonaxia, tem 3 traduções, mas eu queria focar em 2. Uma é o desejo inapropriado de mais. É aquele desejo de eu preciso de mais, eu não estou contente, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu quero mais. E percebam, desejo inapropriado. Aquele desejo de algo a mais que não é devido. E a outra tradução que eu acho um pouco mais interessante para a gente se prender é: implica um espírito ganancioso que se auto-idolatra. Com isso nós percebemos que a cobiça, ela é a raiz que nos leva tantas vezes a cair. E nos faz cair não somente no pecado cometido, mas também no pecado de idolatria, nos idolatrar, achando que merecemos mais do que Deus nos dá. Com isso eu gostaria de ler um pouco com vocês
a passagem de 1 Samuel 15, o capítulo todo. Caso vocês tenham esse tempo, parem e leiam um pouco. E vamos comentar sobre. Em 1 Samuel 15, no início do livro desse capítulo, vemos Samuel chegando a Saul e comentando com ele o plano de Deus que ele tinha para os amalequitas e que Saul estava predeterminado a fazer. E com isso nós podemos perceber o seguinte: Deus deu uma ordem a Saul: mata todos os amalequitas e a tudo que possui no povo. Porém, quando vamos lendo a história, nós percebemos que Saul obedece tudo até certo ponto. Ele acaba vencendo os amalequitas e exterminando quase todo o povo, mas deixa o rei Agag vivo por cobiça, porque ele cobiçava deixar o rei amalequita em sua corte como um escravo, que quando visitassem a sua corte veriam o rei Agag lá, e ao olharem para isso diriam: Saul venceu os amalequitas e tem como seu escravo o rei deles. Ele buscava e cobiçava ser engrandecido entre os homens. E com isso também ele fez outro erro. Ele poupou a melhor parte dos despojos para agradar o povo. Porque ele, nesse desejo de ser aceito, de buscar agradar a todos, ele entregou a melhor parte para o povo, em vez de sacrificar tudo e matar a todos. Ele quis e cobiçou algo a mais. Tanto que logo após, Samuel, quando vai visitá-lo, após ouvir de Deus que Saul não tinha o obedecido, ele diz: já não lhe basta ser levantado como um rei de todas as tribos? Mesmo que você se veja como um dos menores, você já está entre um dos maiores. Mas para ele, Saul, isso ainda era pouco. Então, Samuel, ele diz na sua correção à conduta de Saul o seguinte: a sua desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a sua arrogância ou cobiça é como a idolatria. Onde nós podemos perceber novamente essa questão da arrogância e cobiça ser a raiz para levantarmos uma idolatria a nós mesmos. Porém, nesse trecho nós podemos perceber o seguinte: Saul, ele errou nisso. Mas quando nós vamos mais a profundo para entender como combater e como vencer essa questão que nós vivemos no confronto à tentação do nosso desejo, nós podemos encontrar o seu oposto, o contentamento. E não somente o contentamento, mas o contentamento em Deus, que é nada mais, nada menos que você estar plenamente contente com o que Deus tem para você naquele momento. E com isso nós podemos observar um pouco também o significado de contentamento no dicionário comum e no grego. De primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o dicionário comum, onde se diz que o significado é sentir ou mostrar satisfação com suas posses, situações ou status. É uma questão de você observar tudo ao seu redor e entender: isso me basta, isso já me é suficiente para hoje, e eu estou feliz por ter isso. E no grego nós podemos ver um pouco mais a profundo essa questão do contentamento, onde diz bastar, ser suficiente, satisfazer e, portanto, ser forte e capaz de ajudar alguém. No grego, quando eles olhavam para o contentamento, eles não apenas viam a pessoa ser contente com as posses que tinham, mas também ser tão contente com isso ao ponto de poder servir a outros, ao ponto de poder ajudar alguém. E isso é muito importante para quando a gente olha o contentamento em Deus, pois o contentamento em Deus nada mais, nada menos é do que nos tornarmos aptos a vencer o dia mau nele, que nos impede de
sofrer essa tentação por conta de estarmos satisfeitos em tudo que Ele é, em tudo que Deus é para nós, em tudo que Ele nos fornece, em tudo que Ele nos dá. Ele não vai nos livrar do dia mau, mas como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz o seguinte: mesmo que a tentação venha, vocês são mais do que fortes para vencê-la em Cristo. E é isso, é você estar tão contente, é tão satisfeito em Cristo, no que Ele é, que você é capaz de vencer o dia mau. Como é dito em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11. Ou também, caso você possa ver 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e o versículo 8. Onde Paulo fala que em tudo sejamos contentes e satisfeitos em Cristo. Mesmo em aflições, mesmo em problemas, nós temos que buscar essa satisfação em Cristo, pois somente quando guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós podemos entrar nesse lugar de contentamento em Deus, onde somos capazes de nos contentar em obedecer e viver a obra dele, e somente isso, e que assim nós possamos viver como Jesus fala em João 4:34, a obra do Pai é seu alimento e viver a sua vontade é como sua bebida. A gente tem que entender isso. Para nós, como cristãos, como imagens de Cristo aqui na Terra, nós temos que entender que a nossa vontade tem que ser a vontade do Pai. Nós temos que estar contentes nisso. Que o nosso desejo, as nossas ações têm que ser voltadas para o Pai, para Deus. E temos que estar satisfeitos nisso para que assim nós possamos vencer a tentação que existe dentro de nós, pois nós só cobiçamos aquilo que nós desejamos. E se nós desejamos apenas a Cristo, nós somos tão cheios do Espírito Santo, somos tão cheios de Deus, tão cheios de Cristo, ao ponto de estarmos contentes, nada mais nós desejamos. E com isso nós podemos então sermos contentes em Deus para vencer o dia mau e vencer as atrações da nossa carne e do nosso desejo. Então nós temos que sempre olhar para Cristo como nosso único desejo e nosso único caminho a seguir. Por hoje eu acredito que isso já seja o suficiente. Nós estaremos ainda aprofundando um pouco mais nos próximos 2 vídeos desse mês. Iremos aprofundar mais um pouco, consolidar mais um pouco essa mensagem da atração, de sermos atraídos não somente pelas tentações, mas também pelo Espírito Santo e por Deus. E isso vai ser muito importante. Estejam aqui atentos a toda quinta-feira pela manhã, a gente estar juntos nesse momento devocional, estudando e aprofundando um pouco mais essa mensagem que estamos consolidando durante o mês. Por hoje é só. Se você gostou, deixa seu curtir, comenta. Se tiver com dúvida, chega na gente. Conversa, estamos aqui disponíveis a tudo, a ter uma boa conversa de consolidação e para tirar dúvidas, caso você tenha gerado um pouco de dúvidas. E sempre estejam atentos a buscar esse contentamento em Deus. E é isso. Até mais. Tchau.